Pensando no segundo passo, que é buscar, que é identificar quais os documentos podem nos auxiliar a encontrar as respostas para as nossas dúvidas. O que que a base, o que que a Scopus oferece em termos de documentos? A Scopus, ela é uma base, ela não é uma base de texto completo. Ela é uma base de resumos e citações. Ou seja, a gente não pesquisa no conteúdo completo do texto, a gente pesquisa no conteúdo dos registros. Então, as palavras-chave, claro, a base vai indexar as palavras-chave do autor, vai indexar é conter isso dentro dos registros e tornar essa informação buscável. Ela vai indexar os resumos, e então é nesses elementos que a gente faz a busca, e não no texto completo. O que que ela tem em termos de fontes, ou seja, quais são os tipos de documentos que tem dentro da Scopus? Periódicos científicos, artigos de periódicos principalmente, as chamadas revistas profissionais ou revistas mais comerciais de determinadas áreas, livros, embora em um percentual menor, mas a base tem um projeto de ampliar a oferta de informações sobre livros, eventos e patentes. Um detalhe bem importante sobre eventos. A Scopus, ela indexa, ou seja, ela cria registros para os trabalhos de eventos, mas não para anais que sejam de resumos, por exemplo. Então, e da mesma forma, ela não traz descrição de reuniões em eventos, então, ela não faz a indexação de anais de eventos do início ao fim do documento, ela faz só dos trabalhos. Isso é importante saber, porque dependendo do tipo de conteúdo que a gente está buscando, se foi de uma reunião que aconteceu num evento, é uma descrição de uma sessão oral, isso necessariamente não vai estar na base. Então, a gente vai ter que procurar um recurso alternativo para encontrar esse tipo de informação. A Scopus, ela tem material de todas as áreas, divididos entre ciências exatas, tecnologia, medicina, artes e humanidades. Ou seja, como ela é uma base, existem muitas bases específicas de determinadas áreas, que em geral têm recursos bem interessantes. Mas às vezes a gente está fazendo uma busca por um tema que é interdisciplinar. Então, uma base multidisciplinar, como é a Scopus, como é a Web of Science, ela nos auxilia a ter essa noção da produção em diferentes áreas sobre uma temática comum. Então, ela é um recurso interessante para isso também. A Scopus também oferece algumas opções de análise da produção, tanto dos autores quanto das instituições. Ou, inclusive, a gente pode gerar gráficos, pode gerar análises sobre a produção que está dentro da base em relação a um determinado tema. A gente vai ver isso mais quando a gente estiver observando a forma como ela apresenta os resultados, como a gente pode acessar esse tipo de análise que a base oferece. Então, conforme eu tinha dito antes, a base ela não tem o texto completo. Então, na prática, a gente tem o documento original. Esse documento ele é identificado pela equipe da base, segundo os critérios que a base determina para poder agregar novos documentos. É criado um registro. O que esse registro vai ter? As informações sobre o item, o título, os autores, o resumo, mais todas as referências que esse material citou, mais as citações que ele recebeu de outros documentos que também estejam na base. Então, isso vai criar uma rede de citações dentro da base de dados. E é essa rede de citações que muitas vezes é utilizada para gerar informações como o quanto um documento é citado, um quanto um periódico é relevante com base nas citações que ele
que ele recebe baseado nos documentos que também estão na base. Então, é importante a gente entender que todas essas avaliações que as bases oferecem são baseadas nos conteúdos que estão dentro dela. Às vezes, por exemplo, como a base não inclui toda a variedade de documentos científicos, como, por exemplo, teses e dissertações, eventualmente algum material tem bastante citação numa documentação que não é registrada e isso não vai aparecer. Então, é um retrato baseado naquilo que a base oferece. É importante entender isso também para não sobrevalorizar esses índices que as bases oferecem. Eles são importantes, eles dão um perfil interessante para a gente identificar a qualidade dos documentos, mas eles não trazem a totalidade de informações sobre o quanto um documento ele é utilizado. É um retrato conforme o que a base oferece. Em relação a isso, é importante entender também que a Scopus ela é uma base mais recente, que é a principal concorrente dela, ou seja, a outra base multidisciplinar, que é a Web of Science. Então, a Scopus ela foi lançada em 2004 e na época ela só fazia o registro para as referências que iam até 1994. Depois eles fizeram um projeto, então agora eles têm registros para todas as referências que são datadas até 1970. Ou seja, é uma base que trata de materiais mais recentes. Para a produção mais nova, para a produção que se modifica com mais velocidade, é um retrato, em geral, que dá conta do que é necessário, porque se faz recortes temporais dos anos mais recentes. Então, ela atende perfeitamente. Mas é importante saber que documentos mais históricos necessariamente não vão estar descritos na base. Esse é um perfil que foi feito da base há eu acho que há 2 anos atrás. Então, grande parte do material que ela tem são os artigos. Depois vem os trabalhos publicados em anais, ou seja, não os anais na sua totalidade, mas os trabalhos publicados. Alguma coisa de capítulos de livro, embora a equipe da base esteja trabalhando para ampliar essas quantidades e outros tipos de documento. A gente vai ver na busca, é possível delimitar em quais documentos nós queremos que a base faça a busca dos termos pesquisados ou não. Então, como eu falei, ela não é uma base de texto completo, mas muitas vezes vai ter o link para o publicador e esse material ele é assinado ou pela CAPES ou pela URGS e a partir da própria base a gente vai conseguir acessar o texto completo do material sem grandes esforços, bastando usar o link que está incluído no próprio registro. Então, como é que a gente vai acessar a base? Eu vou parar o compartilhamento do slide. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o download clicando nessa setinha que está aqui ao lado. Mas eu vou passar para o compartilhamento de tela. Eu acho que a gente volta num segundo momento para a apresentação, para alguns detalhes da busca, mas para mostrar a questão do proxy, eu vou compartilhar a tela agora. Então, o acesso proxy, eu coloquei o link lá nas notas compartilhadas, mas se vocês estão num lugar que não tem o link, basta pesquisar por biblioteca UFRGS e vir aqui no site das bibliotecas da URGS, ou muitas vezes no site das bibliotecas locais também, o menu segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, a gente vai vir aqui no site das bibliotecas, tem a opção de acesso fora do campus aqui,
Algumas bibliotecas vão dar destaque para essa informação também na sua página inicial, mas se não, a gente pode vir aqui no menu Pesquisa, Acesso fora do campus. Então, existem duas formas de fazer o acesso a Scopus. O proxy e pela CAF. Proxy é um acesso que faz com que a nossa máquina seja reconhecida como uma máquina que está dentro da rede da URGS. A vantagem desse método é que ele nos dá acesso a tudo que a CAPES assina e também a tudo que a URGS assina. E o acesso CAF, ele nos dá acesso pelo portal da CAPES, porque nos reconhece como sendo de uma instituição vinculada. A única diferença é que aquelas bases, aqueles conteúdos que são assinados pela URGS não ficam disponíveis com o acesso CAF. A Scopus vai funcionar plenamente, a única diferença é que, eventualmente, algum material para o qual a gente tem o acesso ao texto completo, que o conteúdo seja assinado pela URGS e não pela CAPES, a gente não vai conseguir acessar. Mas a gente vai conseguir ver o registro, a gente vai conseguir identificar, só depois tem o detalhe de ter que buscar um material num segundo momento, utilizando o acesso via proxy ou numa máquina da URGS. Existem diferentes formas de fazer a configuração, elas estão descritas aqui nesse site. Eu vou utilizar a configuração no navegador, que é possível fazer no Firefox, para o Chrome e para o Edge e outros navegadores. É preciso fazer a configuração no sistema. No Mac também se faz a configuração no navegador, no Safari, se eu não me engano. Então, eu vou fazer a configuração do proxy nesse navegador. No Firefox, a gente vai vir nas opções. É uma configuração de conexão, mas eu, em geral, digito para ir mais rápido. E aí, nós vamos marcar essa opção de configuração manual de proxy, colocar o endereço da URGS, que sempre vai ser o mesmo, né? Se a gente for fazer a configuração no Firefox, se a gente for fazer configuração no sistema operacional, é chasquiproxy.urgs.br e a nossa porta de acesso é a 3128. Ok? Então, deixa eu vir aqui. Ele ainda não pediu. Vamos pesquisar um pouco mais, que ele vai pedir o acesso por login e senha. Então, como é que a gente vai fazer o acesso a Scopus? Muitas vezes, se a gente só pesquisar por Scopus no Google, ele vai nos levar para a página comercial. Então, a gente tem que usar um link do portal da CAPES para fazer o acesso correto. A gente pode acessar esse link indo no portal da CAPES. Então, vamos lá. Buscar por base. E a gente coloca Scopus. E aí, a gente vem aqui. Uma outra forma de chegar mais rápido é na página das bibliotecas da URGS. Aqui na área de pesquisa, em fontes de pesquisa online, foi feita uma seleção de diferentes bases de dados com os links de acesso. Então, eu também posso pesquisar Scopus.
Aí tem aqui a descrição da base. E da mesma forma, a gente chega na base. Nós não precisamos estar logados para fazer pesquisa, mas uma série de recursos, como a possibilidade de criar listas, de criar alertas, de salvar pesquisas, só são possíveis se a gente estiver logado. Então, eu vou fazer o meu login para poder mostrar todas essas funcionalidades para vocês. Ok, então a base vai entrar diretamente na Document Search, que é a busca mais genérica que a gente pode fazer. Então, eu vou voltar na apresentação, porque antes da gente fazer a busca em si, eu quero mostrar para vocês alguns elementos de como a busca funciona nessa base. Bom, então vamos aqui. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa em uma base de dados, a gente já tem a definição do problema lá no passo inicial. Então, a gente já, a princípio, tem uma certa ideia de quais termos podem ser interessantes pesquisar. A base, ela já trabalha com alguns elementos para facilitar esse processo. Então, ela desconsidera a acentuação. Em geral, a gente vai fazer a busca. Os registros, eles vêm de materiais que são do mundo todo, mas eles são feitos em inglês. Então, em geral, fazer a busca com os termos em inglês vai nos trazer um resultado mais efetivo, porque vai ser possível buscar em todos os registros da base. A princípio, ele desconsidera então a acentuação, independente da língua. Ele faz uma normalização morfológica entre singular e plural das palavras em inglês. Ele também elimina, sempre em inglês, as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. E ele ignora qualquer sinal de pontuação e palavras como preposições ou artigos. Se eventualmente um sinal de pontuação ou uma preposição é importante, porque a gente está buscando uma expressão específica ou está buscando uma fórmula, existem mecanismos para fazer com que isso seja pesquisado. Então, em geral, ele vai associar as palavras buscadas em qualquer ponto do registro, embora por padrão a base já direcione a pesquisa para alguns campos específicos. Mas se a gente deixar a opção de todos os campos, ele vai buscar em qualquer lugar. Então, é importante escolher bem os campos onde vai ser feita a pesquisa para que a gente não obtenha resultados irrelevantes. Então, quando a gente está montando a estratégia, alguns outros elementos que é interessante saber. A gente pode pesquisar por expressões, usando as aspas, e aí artigos, preposições que inicialmente seriam eliminados, se a gente busca eles com as aspas, a base vai considerar a expressão como um todo e vai incluir essas palavras inicialmente eliminadas. A base usa operadores booleanos, como a maior parte das bases
de pesquisa. Então, nós podemos associar assuntos, e por padrão ela trabalha associando todos os assuntos com and. A gente pode buscar por termos equivalentes ou sinônimos utilizando or. E aquilo que a gente quer retirar da busca, a gente pode utilizar o and not. Ela também nos permite determinar um período específico para busca ou o tipo de documentos onde a gente vai fazer essa pesquisa. Então, vamos voltar lá para a base para mostrar isso na prática. Então, aqui a gente está na página inicial. A base começa com um campo para pesquisar no título do artigo, no resumo e nas palavras-chave. A gente pode acrescentar outros campos, pode selecionar os outros campos que a gente quer. E pode limitar por período e pelo tipo de documento e acesso também. Então, aqui são os documentos que a base inclui e nos quais a gente pode limitar a nossa pesquisa. E a gente pode selecionar só aquilo que é de acesso aberto, que existe a garantia de acesso ao conteúdo. Embora muito do que exista na base a gente também tenha acesso pelas assinaturas da URGS e da CAPES. Antes da gente fazer a pesquisa, vamos retornar mais uma vez para a apresentação. Eu quero falar de mais alguns elementos que a base nos oferece para fazer a pesquisa. Ok. Que são os caracteres coringas. Eles são utilizados tanto na Scopus quanto em diferentes outras bases, que é a possibilidade de substituir determinados trechos das palavras utilizando um caractere coringa, como o asterisco, por exemplo, que nos permite fazer a busca só pelo radical da palavra e pega diferentes variações do termo. O asterisco ele vai substituir qualquer quantidade de caracteres, a interrogação só um caractere específico, quando a gente quer pegar uma pequena variação. E a possibilidade de buscar também por pontuação e símbolos, quando a gente está fazendo a busca por expressão, pode ser feita fazendo a busca com chaves. Então, vamos voltar lá para a base. Ok.
Roberta, eu vi a tua dúvida sobre o tipo de documento. Sim, inicialmente a gente pode fazer a busca por um documento só, um tipo de documento só. Mas a base oferece um recurso de combinar pesquisas. Então, de repente, eu quero tudo que seja, eu quero tudo que seja livro e capítulo de livro, ou de repente, ou tudo que seja artigo e ou de repente um tipo de material um pouquinho diferente. Eu quero tudo que sejam cartas e material de editoriais, por exemplo. Eu posso fazer primeiro uma busca por um e depois a busca pelo outro, e eu posso depois combinar essas buscas para agregar as informações das duas buscas numa só. Bom, então vamos fazer uma busca aqui. Então eu vou fazer com radical de hidráulica, então pode ser ah, hidráulica, hidráulica, todas as variações desse, desse radical. E eu vou selecionar um outro campo, que é o campo de afiliação, ou seja, que é a instituição de origem desse material. Eu vou buscar por URGS, porque a Scopus ela tem uma lista de instituições e ela faz ela gerencia os diferentes nomes pelas quais uma instituição é conhecida. Então, eu sei que se eu buscar por URGS, a Scopus vai buscar em todas as variações, é um nome pelo qual ela encontra as outras variações da URGS. Depois a gente pode fazer uma busca por afiliação e assim a gente identifica também as formas como a instituição é reconhecida na base. Então, ó, aqui vieram os resultados. E, Roberta, também existe a possibilidade de fazer, em relação à tua pergunta, uma pesquisa geral. Aqui nós não obtivemos uma quantidade tão grande de resultados, mas a gente pode fazer uma pesquisa geral inicialmente e depois utilizar ah, as opções, os filtros que aparecem aqui ao lado para refinar por tipo de documento. Então, vamos fazer uma outra busca. Aqui. Por termos gerais relacionados à meteorologia. Vamos ver o que a gente tem de produção da URGS. Também só artigos. Vou limitar menos. Vou limitar por produção do Brasil. Então, como é que eu vou fazer isso? Ao invés de eu vou selecionar Affiliation Country. Então, o país de origem da publicação. Na realidade, não é o país onde o material foi publicado, mas é o país de origem da pesquisa, é o país de onde os pesquisadores que produziram essa informação se identificam como pertencendo. Então, aqui,
3.227 resultados. Aqui com certeza a gente vai ter uma variedade maior de. Não, são todos os artigos novamente. Na realidade, a Scopus, o grosso, digamos assim, da coleção da Scopus são realmente os artigos. Ela tem mais de 77 milhões de registros, mas uma boa parte desse material vem realmente dos, das revistas. Ela indexa mais de 25 mil títulos de periódicos na realidade. Deixa eu tirar o Brasil, então, da história e vamos ver só pelo radical de meteorologia. Aqui. Todos os artigos também. Vamos fazer diferente, então. Também todos os artigos. Bom, nós vamos continuar aí ao longo do tempo, vamos ver se a gente consegue um resultado de pesquisa que não seja exclusivo de artigos, de periódicos para a gente encontrar. Mas, basicamente, se for preciso filtrar por diferentes tipos de documentos, a gente pode ir naquela opção de refinar. Ou se a gente já quer começar com uma busca mais refinada por tipo de documentos, o que a gente vai fazer? Identificar o tipo de documento aqui e depois utilizar o recurso de combinação de buscas aqui. Então, como é que a gente faz a combinação de buscas? Eu venho aqui e digo que eu faço a minha busca. Vamos fazer uma busca por tipo de documento mesmo. Então, eu quero livro ou capítulo de livro, com um autor que seja do Brasil. Tá. Então, aqui, minha primeira busca, eu vou fazer uma segunda busca pelo mesmo termo, que seja publicação de evento. Pronto. E agora eu quero combinar esses dois resultados, que são por trabalhos de eventos e capítulos de livro, mas não artigos. Venho novamente aqui na busca. E aí eu tenho aqui a primeira. A segunda não ficou gravada. Deixa eu fazer de novo. Aqui. Então, eu tenho uma que que são as publicações de eventos e a outra busca que é por capítulos de livro. E essa opção de combinação eu posso fazer com qualquer tipo de variação que eu tenha nas minhas pesquisas e queira combinar os resultados. Então, eu digo que eu quero combinar o resultado da busca 6 com o resultado da busca 5. E eu posso usar, inclusive, os booleanos, posso usar o AND NOT para eliminar
partes de uma pesquisa de uma outra, quando eu vejo que existe sobreposição de resultados que não me interessam também. Então, essa opção não significa só combinar resultados para trazer junto. Eu também posso eliminar trechos de uma busca de outra para obter resultados mais específicos. Aqui eu fiz a combinação errada, porque eu disse que eu queria and, ou seja, tinha que estar tanto em uma quanto em outra, mas na realidade, como eu estou lidando com documentos diferentes, isso não vai acontecer. Então, na realidade, o que eu quero é combinar as duas num resultado único. Então, eu tenho que usar o OR. Pronto. Agora, eu tenho as buscas combinadas. Tá? Bom, vamos aproveitar e olhar aqui essa página de resultados. Então, posso... aqui sim, aparece como a gente combinou por resultados de documentos. A gente pode especificar pelo documento que nos interessa, o tipo de documento que nos interessa. E como é que eu faço isso? Eu posso especificar e posso limitar os resultados somente àquele tipo de material que eu selecionei ou excluir somente aquela parte dos elementos. Eu vou limitar só os capítulos de livro. Ok, então, aqui nós temos os resultados e eles estão ordenados por número de citação. A gente pode ordenar por data também, ou seja, eu quero o que é mais novo, e geralmente tem um número de citações menor, porque são as publicações do ano. Né? Então, aqui existem diferentes opções para organizar os resultados. Tá? Deixa eu mostrar um que tenha bastante citação, porque geralmente o registro deles é um pouquinho diferente. Então, vamos entrar aqui nesse capítulo. Então, aqui tem as informações mais genéricas, o título do documento, os autores, qual foi o ano de publicação, onde foi feita esta publicação e quantas citações esse material recebeu. Tá? Então, aqui nós vamos entrar no registro específico. Então, o registro vai conter os dados da fonte. Então, aqui a CAPES nos fornece, a gente consegue acessar esse conteúdo direto no publicador, ter acesso ao conteúdo. Aqui as afiliações dos publicadores. Então, a Scopus sempre oferece essas opções de ampliar nessas setinhas azuis que ficam aqui, inclusive nos filtros de pesquisa também. A gente pode ir clicando nessas setinhas para ver opções extras de filtro. Então, o resumo, as referências. Então, claro, a gente vai pesquisar pelos resultados, mas outras formas de encontrar material utilizando os registros. Olhar as referências dos artigos que nos parecem interessantes. E isso aqui também vai nos mandar para os registros desse material na base. Tá? Então, aqui são as referências que esse material citou. Deixa eu ver se eu consigo fechar, porque são 400 e poucas referências. Aqui. A gente tem também quantas citações esse documento recebeu nos registros da Scopus. O peso dessas citações
E também esses registros que a Scopus faz, o que eles chamam de Plan Metrics, na realidade são citações nas mídias sociais, referência a esse material em mídias sociais, quantas visualizações eles têm. Então, esse tipo de informação pode ser bem útil, principalmente para material mais novo, para a gente ver o quanto ele está sendo buscado, porque, em geral, o material mais novo ainda não tem uma grande quantidade de citações. Porque ainda não deu tempo dos materiais que estão utilizando aquele artigo, aquele documento como referência, terem entrado na base também. Mas essas métricas nos ajudam a perceber se o material tá gerando interesse na comunidade científica ou não. Aqui tem uma lista dos documentos que citaram esse documento. Então, se esse material é relevante, se ele atende bem ao meu tema, provavelmente quem cita ele também tem elementos relevantes ou similares àquilo que eu estou buscando. Então, pode ser interessante dar uma olhada também em quem citou esse documento. E aí a gente acha essa informação por aqui. Essa outra opção de documentos relacionados são documentos que têm referências similares às referências desse documento. Então, por estarem utilizando fontes similares, provavelmente também estão tratando de temas correlatos. Então, pode ser interessante utilizar para encontrar material. Se a gente pensar em termos de tempo, a partir de um registro, com base nas referências, eu tenho a produção passada sobre um determinado tema. Com base nas citações, eu tenho a produção que foi feita depois. E com base nos documentos relacionados, eu tenho documentos que são concomitantes a este em termos de tempo de publicação, em termos de período. Então, eu consigo ter um retrato desse assunto no passado desse material, no futuro desse material e ao mesmo tempo em que ele foi produzido. Então, esses elementos me ajudam a encontrar, para além de uma busca por assunto, outros materiais que podem ser relevantes para a minha pesquisa. Tá? Vamos voltar lá nos resultados. Eu vou voltar mais uma vez. Deixa eu ver, eu vim aqui nas buscas. Porque geralmente as opções com artigos têm alguns elementos extras de identificação que são úteis também. Deixa eu limitar para artigos. Ok. Tá. Então, o que eu queria mostrar para vocês é quando um artigo é publicado, a Scopus inclui nos registros as palavras-chave do autor, que são importantes, mas muitas vezes essas palavras elas sofrem variações pela região de onde o autor mora, pela forma como determinado termo é expresso naquele local. Mesmo que se use o inglês, existem pequenas variações, a questão da tradução, mas a Scopus ela faz também o que a gente chama de indexação por linguagens controladas, ou seja, existem. A Scopus usa diferentes vocabulários que são fechados, que têm termos fixos para expressar determinadas ideias. E aí o que ela faz? Independente das palavras-chave do autor, a equipe da Scopus procura identificar nos registros sempre estes termos. Então, independente da forma como o autor se expressou,
os diferentes registros que tratam desse tema vão usar sempre essa forma de identificação. Então, encontrar um registro que atende bem à minha demanda e dar uma olhada nas palavras que estão aparecendo aqui nesse trecho pode nos auxiliar a fazer uma outra busca utilizando essas palavras que são fixas para garantir que a gente consiga recuperar um número maior de registros que, independente se o autor incluiu ou não aquela palavra-chave de identificação, vão estar identificadas porque a equipe da base colocou esse termo fechado, esse termo fixo que é sempre utilizado para identificar esse assunto. Então, pode ser sempre útil considerar as palavras-chave que os autores usam, mas também considerar as palavras-chave que a base relaciona com os assuntos. Bom, ainda aqui, vamos voltar nos resultados, que eu quero mostrar mais uma coisa para vocês antes dos elementos dos registros específicos. Esse material que a gente tem aqui, praticamente aqui, ó. Esses aqui a gente tem acesso porque a CAP está nos dando o acesso, esse aqui porque ele é em acesso aberto. Então, a base sempre nos mostra a forma como a gente vai ter acesso a esse material e, eventualmente, aqui a gente não tem nenhuma nessa situação, mas se é um material para o qual não existe acesso, ela também vai indicar que é só uma referência, ou seja, algum documento identificou aquele material como referência, a base só registrou, mas não tem o registro para o item. Bom, vamos voltar num resultado específico. Tá. Em relação a um registro específico, a gente pode fazer... existem diferentes recursos para salvar ele, então eu posso fazer download, esse download do registro, não do texto. Também posso salvar no PDF ou salvar numa lista preliminar dos materiais que me interessam, ou eu posso mandar ele diretamente para o meu gerenciador utilizando essa opção aqui. Eu posso selecionar o Mendeley, se eu utilizar esse gerenciador, ou se eu utilizo um outro gerenciador, eu posso, como o Zotero, eu posso utilizar o RIS, e aí marcar que eu quero a informação bibliográfica, e se eu quero que o RIS inclua também o resumo e as palavras-chave, a gente pode clicar nessa opção e exportar o material. Aí aqui a minha máquina já está perguntando se eu quero abrir com Zotero, mas isso é um padrão de comportamento do Zotero. Eu posso escolher salvar o arquivo e depois fazer a importação no gerenciador. Deixa eu só mudar o compartilhamento de tela para incluir também o Zotero. Tá? Então, eu salvei o registro e ele já abriu no Zotero e está me perguntando se eu quero importar. Eu disse ok. Vamos fazer de novo. Aqui. Deixa eu salvar o arquivo.
Ok, salvei nos downloads, então vou importar para o meu gerenciador. No Mendeley vai ser mais ou menos parecido também, mas no Zotero a gente vai vir em arquivo, importar, é um arquivo RIS. Deixa eu achar. Ok. Vamos. Por que que ele está fazendo isso? Deixa eu ver. Eu acho que talvez por alguma das opções que eu selecionei. Aqui. Vamos ver se assim funciona. É aqui. É informação de citação e o resumo. Ok. Então, aqui está o registro na Scopus. Vocês vejam que é um material que tem mais de 740 autores, mas ele está aqui registrado. Acho que agora ele até parou porque é muito autor. Ó, ele abriu todos os 740 autores. Muito mais fácil utilizando um gerenciador para um material desse tipo, né? O resumo, e aí ele traz aqui. As informações para depois fazer a citação do material. Também traz junto a quantidade de citações que o material tinha naquele período na base e a data que foi exportada. Vamos voltar para Scopus. Então, essa é a forma de exportar um registro único se eu estou fazendo uma avaliação item a item. Eu também posso fazer uma exportação em massa de material. Eu só vou fazer uns filtros para deixar o arquivo um pouquinho menor. Então, aqui eu tenho 89 documentos. Eu posso fazer
eu posso selecionar todos, ou eu posso fazer uma seleção de alguns itens que me interessam. E, a partir dessa opção, fazer uma exportação do RIS para o meu gerenciador, ou tanto utilizando o Mendeley quanto o Zotero, a gente sempre tem a opção de usar o plugin também para enviar o conteúdo para dentro do gerenciador. Então, se eu clicar no plugin do Zotero, ele identifica os registros que existem nessa página e eu posso selecionar aqueles que me interessam. E o Mendeley também tem uma opção similar, em que vai aparecer aqui ao lado os registros para selecionar o que se quer enviar ou não. Então, eu tenho alguns que eu selecionei aqui. Eu vou dar um OK. E aí o gerenciador vai me mostrar como ele vai salvar. Eu posso, inclusive, mudar a pasta onde eu quero que ele salve. Mas se está tudo OK, eu vou dar um feito. E vamos olhar lá no gerenciador. Já estão aqui os registros dos materiais salvos no gerenciador. Tá? Uma outra possibilidade que a gente tem em relação aos resultados, além de salvar os documentos, mandar eles para o gerenciador, é fazer uma análise desses documentos, de como eles estão refletindo a pesquisa nessa área. Então, a gente clica aqui e ele vai criar gráficos para que a gente... Bom, os gráficos por ano ficaram meio limitados porque a gente selecionou 2020. Mas aí eles estão me mostrando qual é o tipo de documento, qual é a área. Então, lembrando que esse material é interessante dessa base é que ela sempre nos mostra aqui o nosso trajeto de pesquisa. Tá? Então, na realidade, o que nós estamos pesquisando aqui são artigos do ano de 2020. Inicialmente, é uma pesquisa sobre saúde relacionada a instituições do Brasil. E aqui a gente limitou a resultados que sejam somente de artigos publicados no ano de 2020, de acesso aberto, que tenham uma relação com a área, com a área de ciências ambientais, embora falando de saúde. E aí aqui ele vai construindo gráficos, nos mostrando quais as outras áreas que esse material também está relacionado. Quais são os países desses documentos, e embora sejam publicações com autores brasileiros, muitas vezes os nossos autores publicam com membros pesquisadores de outros países, então isso também vai se refletir. As afiliações, e aí eu posso selecionar o gráfico que me interessa mais. Então em relação a essa determinada busca, existe um grupo maior de documentos publicados por pesquisadores da USP, depois a Universidade do Rio de Janeiro, a gente tem aqui a URGS. Então, a base constrói gráficos que nos ajudam a entender o comportamento de como está sendo publicado materiais sobre aquele tema, sobre aquela forma que a gente fez a busca. Nos ajudam a ter uma visualização gráfica sobre os nossos resultados de pesquisa. Bom, então, sobre a busca por documento, é isso. Claro que existem outras coisas que é possível ir explorando. Eu vou falar para vocês agora das outras buscas que a base oferece.
Uma delas é a busca por autor. Eu posso buscar por autor, inclusive fazendo uma combinação aqui, mas essa busca por autor que a gente vai mostrar, ela busca no perfil do autor. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Então, eu vou fazer uma busca por sedimentos. E aí eu vou selecionar o autor, um autor lá do IPH. Deixa eu só tirar essa opção. Então, essa busca vai trazer os resultados nesse formato. É um resultado de documentos que tenham esse termo relacionado a esse autor. Agora vamos na busca por autor em si. Então, eu vou pesquisar aqui. Então, como eu fiz a busca utilizando só a primeira letra do prenome, ele traz algumas opções para eu identificar mais claramente quem é o autor, inclusive com a afiliação para ser possível diferenciar. Então, é esse aqui o autor que eu estou buscando. E aqui eu tenho, na realidade, é um perfil do autor. Eu ainda tenho os documentos dele listados aqui, mas eu também tenho um perfil da produção desse pesquisador, com quantos documentos desse pesquisador existem na Scopus, quantas citações esses documentos receberam, o índice H do autor, que é uma forma de qualificar é um índice de citação específico para autores, é uma forma de tentar calcular a relevância do autor na área, os documentos dele, quem citou ele. Então, se de repente esse autor ele é um autor-chave para minha pesquisa, monitorar quem está citando esse autor pode ser um recurso interessante para que eu fique a par das novidades da publicação. Se ele é um autor-chave, eu também posso criar um alerta. Ou seja, toda vez que entrar um novo documento deste autor na base, eu vou ser avisada. E aí eu posso dizer que eu quero que a base faça essa verificação todos os dias, toda semana, uma vez ao mês. E aí eu clico aqui em fazer o alerta. E aí, uma vez por mês, a base vai verificar se entrou alguma coisa nova desse autor e me avisa. Então, quando a gente está fazendo trabalho, geralmente a gente tem um período, um trabalho acadêmico, geralmente a gente tem um período que a gente se dedica mais à pesquisa bibliográfica, mas não fica retornando nessa etapa da pesquisa com frequência. O que a gente pode fazer é determinar quais são as estratégias de busca que funcionam bem para a minha pesquisa e nas bases criar alertas. Se entrar alguma coisa nova, a base vai me avisar. Eu olho, eu dou uma olhada no registro e defino se vale a pena, de repente, ir lá e revisar se aquele documento ele é relevante, se ele muda aspectos importantes da minha pesquisa e se vale a pena incluir ele para demonstrar que a gente está a par das novidades que estão sendo publicadas. E esse tipo de alerta a gente pode criar em vários pontos da base. Inclusive, eu posso criar para um autor, mas eu posso criar para uma determinada pesquisa também. Então, onde a gente estava lá nos resultados, a gente pode criar um alerta também para que a base fique refazendo aquela pesquisa de tempos em tempos e nos avisando se tem alguma novidade. Em relação à pesquisa por autor, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Então, eu vou pesquisar por um. Opa!
Eu vou pesquisar por um outro pesquisador lá do IPH. Errado. A base, ela tenta integrar num perfil único a... Karine, vou mostrar então como faz o alerta por pesquisa. Deixa eu voltar na pesquisa e eu já volto aqui no autor. Então, vamos pegar uma busca... Vamos pegar essa daqui que limitou bastante. Então, a gente fez uma busca, acertou bem ela, achou os campos ideais para pesquisar, conseguiu limitar bem. Então, ó, tô na página de resultados. Para configurar o alerta, é só clicar aqui. Daí ele me mostra como ele vai fazer essa busca. Eu posso criar um nome específico para eu reconhecer essa busca, qual o e-mail que ele vai mandar. Então, tudo isso está funcionando porque eu estou logada na base, né? Então, tá, então, a Marina, esse é o e-mail que a gente vai mandar. Eu posso configurar qual é a frequência, qual é o dia e clicar em configurar, em fazer o alerta, tá? Depois eu vou mostrar, não, melhor, vou mostrar para vocês agora. Às vezes eu tenho vários alertas que eu vou montando e às vezes eles perdem relevância quando eu terminei um determinado trabalho. Eu posso cancelar esses alertas, controlar, fazer modificações aqui no meu perfil. Então eu venho aqui tem os meus alertas. Eu posso também, se eu quiser, tipo, eu não quero um alerta, não preciso que a base fique me avisando de tempos em tempos. Mas essa pesquisa ficou bem feita, eu gostei do jeito que eu estruturei ela, ou de repente, muitas vezes a gente faz uma busca numa base e vai precisar fazer ela em outra para pegar aqueles elementos que existem numa base e não existem em outra. Mas eu quero ter direitinho essa informação de qual foi as etapas da pesquisa que eu fiz. Então eu posso salvar essa busca, tá? E essa informação de como eu estruturei vai ficar salva no meu perfil. Então, eu vejo isso sempre aqui. Então, minhas buscas salvas. Então, ele tem uma lista de todas as buscas que eu fiz. Eu também posso configurar um alerta a partir daqui. Então, essas são buscas que eu fiz, que eu salvei, mas na realidade eu não tenho alertas para elas. É só porque fica fácil eu voltar e refazer a busca se eu quiser. E os meus alertas. Então, ó, aqui estão os meus alertas. Eu tenho bastante alerta por nomes de autores, porque é uma forma como eu controlo, por exemplo, a produção dos pesquisadores lá do IPH na Scopus. Então, eu deixo aqui. Quando tem uma novidade, a base me avisa. De repente, eu não quero mais esse alerta, ele não é mais tão interessante para mim. Eu posso desativar ele, se de repente daqui a um tempo eu quero reativar, ou eu posso excluir esse alerta. Tá? E a partir de agora, a base não vai mandar mais, essas informações para mim. Na realidade, a Scopus é bem organizada nesse sentido dos alertas. Ela só manda mensagem se realmente tem novidade, então não é um serviço incômodo que fica enchendo muito a caixa de mensagens, a caixa de e-mail. Então, eu acho um serviço deles que é feito adequadamente. Bom, em relação às buscas por autores, então eu vou fazer a busca aqui. Como eu falei, a base tenta dirimir as diferenças entre os autores, porque existem nomes iguais. Mas, por exemplo, esse professor do IPH, ele trabalhou
na Universidade Federal do Paraná, ele trabalhou também na Universidade Federal de Santa Catarina há um tempo, e aí é na realidade, o mesmo autor, mas os perfis estão separados. Como é que eu posso? Eu posso ir em cada um deles e verificar o perfil de cada um deles. Mas se eu quero ver o perfil desse autor integrado, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos. Aqui são todos do mesmo autor, eventualmente vão ter outros nomes no meio, então seleciono aqueles que realmente são o autor de fato. Eu posso pedir para a base mesclar autores, e aí depois de um tempo ela vai identificar que se trata da mesma pessoa e trazer essa informação junta, mas para uma análise aqui na hora, eu posso salvar o nome do autor para uma lista e fazer a visualização e fazer uma análise dessa lista conjunta. E daí eu tenho não exatamente o perfil do autor, mas eu tenho todas aquelas informações do perfil somadas e analisadas juntos, antes de eu precisar esperar que a base faça essa mesclagem do autor, de um autor que seja único no futuro. Então, aqui eu consigo analisar os dados se for importante para mim. Uma outra forma, deixa eu mostrar para vocês. Uma outra forma de pesquisar por autor que é bem interessante e aí eu recomendo, para quem está produzindo e tenha o Arcadi, já tem algum material que está aparecendo na Scopus, faça a identificação do Arcadi. Eu vou mostrar para vocês. Então, muitos autores já têm o seu Arcadi, mas não fizeram. Deixa eu mostrar aqui. Ou melhor, por exemplo, nós temos um professor, ele tem o Arcadi, mas ainda não está identificado. Pesquisando errado fica mais difícil. Por exemplo, se essa é a página de vocês, tem essa opção de conectar com o OrcID para quem já tem. Por que é interessante fazer isso? Principalmente para situações de homônimos, em que é um sobrenome mais comum ou uma combinação de nomes que é mais frequente. Então, para garantir que a produção esteja relacionada corretamente, então, deixa eu mostrar para vocês. Existem diferentes entradas para abrir o LS. E aí, eu tenho aqui esse artigo, e muitas vezes os artigos agora já têm trazido o OrcID dos autores. Então, eu tenho aqui, ao invés de eu precisar pesquisar por sobrenome, variação, tentar diferenciar pela instituição, eu posso vir aqui e pesquisar. Simplesmente pelo OrcID é quase como uma busca por CPF, então é bem mais direta. Esse autor tem o OrcID dele vinculado ao perfil. E aí fica muito mais fácil achar. Então, ao invés de eu ter toda aquela lista de autores, com o OrcID, se está vinculado, fica bem mais fácil encontrar a produção daquele pesquisador específico. Então, às vezes, quando vocês estão fazendo a pesquisa, se tem essa informação do OrcID, pode ser interessante tentar fazer
a busca por esse identificador, embora nem sempre isso dê certo, porque os autores nem sempre relacionaram essa informação na Scopus. Então, essa é uma solicitação que os autores têm que fazer. Vocês vejam, é uma pesquisadora do mesmo material, mas o ORCID dela não foi relacionado ao perfil. Então, isso é importante para vocês enquanto autores. Conforme forem produzindo, garantir que a informação de vocês esteja correta, seja vinculada a esses identificadores, ajuda bastante a que fique mais fácil encontrar a produção. Deixa eu voltar aqui. Também um outro elemento que é possível, que eu queria mostrar para vocês, é o quanto a afiliação pode. Então, aqui, aqui eu fiz uma pesquisa por Bravo J, que é um pesquisador também lá do IPH, e aí vem diferentes resultados. Se eu uso a afiliação, ele já limita somente ao pesquisador que é lá do IPH mesmo. Então, quanto mais informação eu tenho sobre autor e posso colocar na minha busca, isso ajuda a direcionar mais o resultado para aquilo que eu estou buscando. Bom, uma outra forma de pesquisa que a Scopus oferece é a busca por instituições, que pode ser interessante eventualmente se a gente está tentando comparar a produção de determinadas instituições, ou que é ver o que ela está produzindo sobre um determinado tema. Então, vou pesquisar aqui pela URGS. Então, a Scopus, ela achou duas instituições, a URGS em si e o Hospital de Clínicas, que embora estejam relacionados, não são exatamente a mesma instituição. Se eu clicar aqui, eu já tenho essa informação. Por que antes eu pesquisei pela sigla da URGS? Porque eu já sabia que essa sigla é uma forma que a base aceita o formato do nome da universidade. Então, é interessante a gente, quando vai fazer busca por, eu quero a pesquisa da URGS, da UFRJ, da USP, vir aqui e identificar, se eu vou limitar por instituição, se a forma como eu estou pesquisando é uma forma aceita do nome daquela instituição. Então, mas aqui é a URGS, então a gente pode pesquisar assim. Aí ele vai me listar. A Scopus tem mais de 60 mil documentos que têm um vínculo com a URGS. São quase 23 mil autores. Os principais assuntos aqui, então uma maior parte da produção da universidade na Scopus, produção na área de medicina, e aqui tem um gráfico mostrando isso. Eu posso usar isso para pesquisar. Deixa eu ver. Então, por exemplo, eu quero só o que é produção da URGS na área de ciências ambientais. Se eu venho aqui, eu tenho uma página de resultados da produção da instituição naquela área somente, como é uma página de resultados normal. Então, são recursos para identificar a produção de uma determinada universidade, de um determinado instituto, podem ser interessantes. Também nos dão um perfil de quais são as instituições com a qual a URGS colabora mais. Então, principalmente o Hospital de Clínicas, depois a Universidade do Rio de Janeiro.
essa parte é bem interessante. Quais são as revistas que mais publicam a produção da universidade? Então, existem alguns recursos interessantes para entender como está acontecendo a pesquisa de uma maneira geral. Alguns outros recursos que a base oferece. Bem importante. A busca avançada. Deixa eu limpar aqui. Então, deixa eu voltar na apresentação para mostrar alguns elementos específicos da busca avançada. Ok. A busca avançada nos permite fazer uma pesquisa em mais de 60 campos. Então, depois eu vou mostrar, eles ficam todos listadinhos ali ao lado. E é na busca avançada que a gente pode utilizar outros dois operadores diferentes dos booleanos, que são os chamados operadores de precedência, que é o within e o pré. O que esses operadores fazem e por que eles são interessantes? Às vezes, a gente está buscando dois termos e a gente quer que eles estejam próximos, mas não adianta fechar eles numa expressão com aspas, porque eles não são uma expressão, eles geralmente estão próximos, mas eles não costumam fazer parte de uma expressão comum. Então, o que eu posso utilizar são esses recursos de precedência. O within diz que eu preciso que duas palavras estejam próximas uma da outra a no máximo X palavras de distância. E o pré indica que determinada palavra tem que estar antes de outra a no máximo tantas palavras de distância, ou seja, porque eu sei que sempre uma tem que vir antes da outra, então eu já pré-determino isso utilizando os operadores de precedência. Eu vou mostrar para vocês isso na base em si, para ficar mais fácil de reconhecer. Os operadores de precedência, várias bases oferecem eles, inclusive a nova versão do SAB também, e podem ser bem úteis. Então, existem, por exemplo, se eu estou pesquisando por drenagem urbana, existe a expressão drenagem urbana, mas às vezes eu vou achar alguma coisa como drenagem da cidade tal, ou storm drainage também, drenagem pluvial. Então, como é que eu lido com essas diferenças sem precisar fazer busca por diferentes expressões, ou porque muitas vezes isso também não vai estar exatamente estruturado em uma expressão. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que a gente faz a busca avançada? A gente seleciona o campo por aqui, então eu acho que vamos fazer uma busca aqui. Então esse é o campo mais tradicional, ó, coloquei ele aqui, cliquei, ele apareceu aqui, então eu vou fazer uma busca por urban, ó. Então, tanto pode ser urbano quanto cidade. E aí tem que estar uma distância de no máximo 4 palavras do termo drenagem.
Deixa eu ver se isso... Acho que isso tem que estar juntinho aqui. Então, ele traz resultados que tem drenagem urbana, ó, aqui, por exemplo, é urbano, é drenagem urbana, mas existem outros elementos no meio. Então, eu não preciso trabalhar com uma expressão específica e ele consegue identificar que esses termos têm que estar próximos, sem eu precisar buscar por diferentes variações de uma mesma expressão. Então, os recursos, os operadores de precedência são um recurso bem interessante, e aí, para usar eles, eu preciso fazer a busca avançada. Aqui na busca avançada existem diferentes possibilidades com vários campos que eu posso pesquisar inclusive por documentos que usam uma determinada referência. Existem vários recursos bem interessantes que podem ser utilizados e que estão disponíveis somente aqui na busca avançada. Só um detalhe é que essa busca é como construir uma expressão matemática. Então, é preciso ter bastante cuidado para fechar todos os parênteses e, eventualmente, se vem um resultado negativo, é preciso revisar para ver se não houve nenhum erro na forma de construir a expressão, porque um detalhezinho ou um espacinho pode gerar resultado negativo se a gente não tiver cuidado. Então, é um recurso bem útil, mas a gente tem que tomar cuidado para utilizar ele corretamente, não esquecer nenhum elemento para que ela funcione adequadamente. Outras buscas que a base oferece, e aí elas são interessantes mais quando a gente está tentando procurar fontes para publicação ou entender quais são as revistas mais relevantes para uma determinada área, são esses dois recursos, fontes e comparar fontes. Então, o source ele identifica as revistas pela área-chave de produção e ela traz as métricas que a Scopus fornece. Então, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a classificação Qualis dos periódicos, que é uma classificação utilizada pelo CNPq para avaliar as revistas onde a pós-graduação publica. Muitas áreas usam como um dos elementos para medir qualidade, alguns desses índices que a Scopus fornece para as revistas, tá? Vamos fazer uma busca aqui para mostrar para vocês. Então, de repente, por uma área específica, deixa eu ver, agronomia. Tá? Então, ele vai trazer, existem 424 periódicos nessa área, e aí a base vai trazer o SiteScore, que é esse índice que a base fornece. Então, o SiteScore é um método que conta as citações recebidas nos três últimos anos, em relação ao ano base, e a partir daí compara as revistas por área. Tá? Então, aqui ele traz uma listagem das fontes e o SiteScore dessas fontes. Então, pode ser um recurso interessante para identificar quais são as revistas relevantes para uma determinada área, ou para, de repente, buscar por um periódico específico
que nos interessa e como ele está em relação à sua área, né? Um outro recurso aí que demonstra de forma mais clara essa possibilidade de comparação é o Compare Sources. Então, eu vou pesquisar sobre fontes que tenham... Aqui a gente também pode usar os truncadores. Fontes que tenham meteorologia ou alguma variação nesse sentido no título. E aqui eu só posso escolher uma área específica. E aí selecionar as revistas e a base começa a montar os gráficos de comparação para mim. Vai trazer o site score e vai trazer também o SJR, que é um outro ranking das revistas, que aí esse pesa as citações pelo prestígio da fonte que citou. O SNP, que é um índice que considera a quantidade de citações, mas também leva em conta qual é o perfil de comportamento de citação da área, porque algumas áreas tendem a citar mais que outras. Então, esse índice ele tenta ser mais parcial, ser mais imparcial, considerando essa diferença entre as áreas, aqui os valores gerais de citação. Então, são formas de analisar essa produção. Claro que aqui eu fico limitada a escolher uma área específica, mas lá na busca avançada, por exemplo, eu posso fazer uma busca similar e obter resultados para limitar por mais de uma área. Então, por exemplo, como é que eu faria isso? E por isso que a busca avançada é tão interessante. Ela permite eu expandir algumas coisas que eu faço em outros pontos da base, claro que com mais cuidado em relação à expressão. Então, vamos lá. Eu quero títulos que tenham meteorologia em diferentes áreas. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar... é um elemento de publicação, então é o título da fonte. Eu venho aqui, clico no mais. Então, uma busca similar. E aí aqui eu vou usar o booleano AND. Aquela primeira busca, a gente fez tudo dentro de um parênteses, porque tudo que a gente estava pesquisando se referia ao mesmo campo. Aqui a gente está pesquisando em campos diferentes. Um dos campos vai ser título da fonte e o outro campo vai ser área geral, área de assunto. Então vamos achar aqui. Áreas de assunto. Então aqui são os campos que a gente pode utilizar para isso. Então, uma questão interessante também é que lá no Compare Sources a gente só pode limitar uma área, mas não excluir uma área. Então, de repente, eu quero tudo sobre meteorologia, mas menos o que tem a ver com agricultura. Eu quero aquilo que é publicado na área de física, eu quero aquilo que é publicado na área de geociências, mas eu não quero o que é publicado na área de agricultura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer AND. Not. Opa. E aí eu vou vir aqui e
Ó, e vou dizer que eu quero que tenha meteorologia no título, mas não pode estar vinculado à área de agricultura. E aí, claro que eu vou obter os resultados num formato padrão de resultado, ele não é a mesma, não é uma comparação de fontes, mas aqui eu vou ter um perfil de todas as fontes que publicaram nessa área, e se eu uso essa opção de ver todos, ele vai me dar uma listagem mostrando quem mais publica, qual é o percentual, qual o número de publicações por revista. E se eu utilizar a opção de analisar os resultados, eu também tenho os gráficos de fonte aqui. E aí, claro, ele seleciona as principais, mas eu posso incluir outras revistas e o gráfico ir se adaptando conforme aquilo que eu considerar mais importante. Então, é um outro recurso para entender como a pesquisa em uma determinada área, para entender como as fontes são relevantes, claro, sempre considerando que isso é um retrato daquilo que a Scopus tem na sua base, não um retrato completo da pesquisa. Mas é uma lógica de amostragem, nos ajuda a compreender como está ocorrendo a produção naquela área. Bom, aqui tem umas dicas sobre a pesquisa avançada, a gente já falou da combinação das pesquisas. Aqui, nesses links, existem algumas informações que são úteis para compreender melhor como funciona a base. Esse é o centro de suporte, os tutoriais e os webinars da Scopus, eles estão todos em inglês, mas esse guia de introdução completa, ele é um material feito para um treinamento do portal da CAPES, ele está todo em português, já está na versão mais recente da base, é um guia bem completo, com vários elementos para... Ele é um guia de bolso, assim, a gente está pesquisando na Scopus, está com guia do lado, porque qualquer dúvida em como fazer o uso de um truncador, um caractere coringa, a gente pode vir aqui e consultar, ele ajuda bastante. Então, aqui tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, por exemplo, conforme vocês forem utilizando a base, tiverem dificuldades, ou por algum motivo a expressão de busca não estiver obtendo os resultados que vocês esperam, vocês podem entrar em contato conosco em relação a qualquer dúvida que tiverem com a Scopus. E agora eu deixo o bate-papo aberto para alguma dúvida que tenha ficado sobre a base de dados.